Bom dia a todos, você está ouvindo o programa Ser em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Meu nome é Fábio Fernandes e eu já sou associado na ACIR há mais de 10 anos. E hoje é um prazer estar aqui nesse programa de estreia, para poder falar um pouquinho sobre a associação, sobre o impacto socioeconômico que ela tem em nossa cidade. E eu vou todos os sábados estar aqui com vocês, acompanhado do meu amigo Fernando Souza. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui participando, e acompanhando o programa ACIR em Foco nessa primeira edição. Eu também, associado da ACIR já há mais de 10 anos, Estamos aí pessoal já da mais antiga, vamos assim dizer, E é um prazer estar, agora comunicando com vocês nesse novo canal, levando informação, notícias, para você empresário, para você consumidor, Nós também vamos trabalhar para levar informação para você consumidor, ouvinte da Rádio Cultura, que vai estar acompanhando aqui o ACIR em Foco, tá? E hoje nós temos aqui também uma convidada, especial, é um dos quadros do programa, A gente vai estar todo sábado trazendo um empresário, um empreendedor de destaque da cidade, associado, pra gente estar fazendo um bate-papo aqui, Fábio? Isso aí. Hoje a nossa convidada, é uma pessoa muito importante no contexto empresarial da cidade, que tem feito uma participação muito ativa em todas as frentes há muito tempo, E que agora na virada do ano, foi empossada, como a primeira presidente mulher da Associação Empresarial, Maria Fernanda Casado Serpelloni. Tudo bem, Maria Fernanda? Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão em casa nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui hoje, uma honra, estar estreando esse programa e ser, claro, a primeira presidente mulher da CIR. Sei que da minha responsabilidade agora de animar as minhas amigas, as minhas colegas, outras empresárias, empreendedoras a virem também para a área empresarial, doar um pouco do seu tempo, contribuir aí no desenvolvimento da cidade. Estou muito feliz com isso. Que bom. E Maria Fernanda, Quem é Maria Fernanda, Maria Fernanda, farmacêutica, bioquímica, formada pela Universidade Estadual de Londrina, com pós-graduação em análises químicas, mestrado em patologia experimental, especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua carreira no laboratório Labormed, onde hoje é proprietária e coordena a expansão do centro. E agora inclui diagnóstico de imagem, medicina ocupacional e clínica médica e clínica de vacinas. Como o Fábio disse, atualmente é a presidente da ACIR, também empresária, Mas, Maria Fernanda, fala um pouquinho, Aqui tem todo o seu currículo, Mas quem é a Maria Fernanda, Filha de quem, mãe de quem, esposa de quem, Fala um pouquinho do seu dia a dia. Porque tem muito disso, Empresária e mãe, mãe, Vamos falar aí da outra parte, É isso aí. Bom, você sabe que essa não é uma pergunta fácil, Às vezes a gente é tão mãe, tão esposa, tão filha, que a gente até esquece muito de quem a gente é de verdade, na verdade. Bom, mas eu sou rolandense, nascida aqui. Gosto muito dessa cidade, sempre gostei. Eu sou filha do Leonardo, casado, e da Terezinha, com um orgulho enorme, admiração profunda pelos dois. Meu pai é professor, contador, esteve atuante muito tempo, é atuante no setor empresarial, ainda está ali à frente do escritório modelo, o escritório que é dele, do sócio. Mas teve a sua carreira política, que nos enche de orgulho e admiração. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou em casa, Na época do meu pai na prefeitura, ela também se mostrou mostrou uma outra versão dela mesma e que também nos encheu de orgulho e muita dor de cotovelo, Porque a mãe que sempre viveu para nós em casa, saiu de casa, esteve à frente da assistência social bastante tempo, lá com a dona Odete, outras, Laura, E tantas mulheres ali que passaram por esse setor e tenho certeza que contribuiu muito, para a gestão do meu pai na época da prefeitura. Então, uma pessoa que sempre esteve em casa, mas que teve que se reinventar, que teve que se movimentar, para contribuir também. E fez isso com muito zelo, muita perfeição. E também, deixou ali a sua marca.
Bom, eu sou casada, né, com o Alexandre, já praticamente 20 anos. Tava até pensando aqui, mas vamos fazer 20 anos agora de casado. Sou mãe da Júlia e do Pedro, né? Dois adolescentes agora, que também me enchem de alegria. Sou empresária, né? Demorou muito para eu falar que eu era empresária. A gente fala, né? Eu era farmacêutica, eu era bioquímica, eu era analista. Mas a palavra empresário veio depois, né? Quando a gente toma realmente consciência que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente opera é uma empresa e que ela precisa ser tratada, né, com todos os rigores sou uma pessoa alegre, gosto, né, de uma boa companhia, gosto de uma boa conversa, né, gosto de viver a vida com intensidade, gosto de novas experiências, gosto de aventura. Sou um ser em construção que ainda, né, tem muito para aprender, muito para viver, muito para aproveitar. Legal. E você esqueceu, né, de só falar uma coisa que, pela sua construção, né, o seu pai também passou como presidente da ACIR, né? Sim, sim. O que, né, me motivou também a estar exercendo essa missão, né, esse propósito. Meu pai foi uma pessoa muito atuante na sociedade, passou por diversos conselhos, né, diversas associações, entre elas a ACIR, e se eu puder, né, fazer um pouquinho do que ele fez e do que ele conseguiu desenvolver dentro da cidade, eu vou estar muito feliz. Eu chamo, quando eu encontro ele, eu chamo ele de professor. Porque Isso não mesmo. só porque ele foi professor, mas porque sempre que a gente precisa de alguma ideia, alguma sugestão, alguma opinião, né? Ele tem embasamento para poder colaborar, né, com a gente, né? Sim, Legal. sim. E pessoal, ó, os ouvintes, né, que estão nos acompanhando, se quiser mandar uma pergunta para Maria Fernanda ou para saber alguma coisa da associação comercial, vocês podem estar entrando em contato pelo 3311 6072, tá? WhatsApp e telefone, que também está no ar aqui. Então estamos aguardando também a sua pergunta, né, para Maria Fernanda e também sobre os temas da associação comercial. Bom, e seguindo aqui, né? Maria Fernanda, gostaria, né, hoje você, como a primeira presidente da ACIR, recém também eleita aí a empresária, né, mulher do ano aí pelo Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dos desafios, né, dessa empreitada empreendedora e também de exercer um cargo de liderança feminina, né, frente a uma instituição, né, que posso dizer que veio quebrando paradigmas, né? Então, historicamente presidida por homens, e hoje, né, temos aí a grata, né, e honra, né, de ter você, né, presidindo a entidade. Como que foi essa trajetória, né? Se você também, em algum momento da sua carreira, né, teve algum problema relacionado à questão de gênero, né, um preconceito, alguma coisa por estar, né, no dia a dia, né, por ter uma atuação de liderança enquanto empresária. Se você falasse um pouquinho dessa trajetória, por favor. Bom, Fernando, eu sempre fui muito bem recebida em Rolândia, em todos os setores onde eu transitei, né? Desde a época acadêmica, profissional, quando eu comecei as minhas atividades no Laboratório Labormed, além de, né, mulher, claro, muito jovem, né? Muito jovem, saindo da universidade, mas eu sempre fui muito bem recebida. E no meio empresarial e dentro da associação não é diferente, né? Eu tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que passaram por mim, né, e nesses anos todos, e que sempre me acolheram de maneira, assim, muito carinhosa. Então, se eu te falar, olha, o fato de ser mulher, né, trouxe alguma limitação, alguma dificuldade? Não, não acho que a questão do gênero tenha me limitado, ou tenha me diminuído, ou tenha me prejudicado de alguma maneira. Pelo contrário, sempre fui muito bem recebida, graças a Deus. E eu sei que tem outras mulheres que nas suas trajetórias talvez não tenham tido a mesma sorte. Mas é claro que o fato de ser mulher e estar menos representada em alguns setores nos deixa um pouco mais inseguras, né, em alguns momentos. Eu não vou te falar que é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Exercer a liderança já é uma tarefa difícil. Não é difícil, mas ela é desafiadora, né? Por mais que a gente tenha convicção,
propósito, metas, né? Esteja amparada também pela experiência dos colegas, exercer a liderança, estabelecer as diretrizes, né? Falar sobre desenvolvimento é sempre uma tarefa desafiadora. Então, eu acho que esse desafio, né, seja na frente da CIR, na frente de qualquer outra associação, na frente até do nosso próprio negócio, é um desafio independente do gênero, não é verdade? É um desafio para homens e é um desafio para mulheres. Mas, com certeza, né, para mulheres, isso fica um pouco mais acentuado, porque como a gente né, está em minoria nesses cargos de liderança, acaba tendo uma relevância maior a questão do gênero. Essa é a percepção que eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu sempre achei que dava para fazer melhor aquilo que a gente fazia, independente do campo que a gente tivesse. Seja dentro de casa, né, no trabalho, na área acadêmica, né, ali quando eu né, pus no meu currículo, eu passei pela universidade, fiquei um bom tempo na universidade, primeiro como graduanda, né, e lá na graduação, o que eu queria era formar, né, e eu queria trabalhar, e eu queria fazer, eu queria ter o meu negócio, eu queria ser independente, né, e aí foi isso que aconteceu, e aí quando eu comecei o meu negócio, eu falei, meu Deus, preciso voltar para a universidade, preciso estudar mais, eu posso, né, me aprimorar mais, eu posso ser melhor, eu posso ter mais conhecimento, e aí eu voltei para a universidade, trabalhando, claro, né, mas fui fazer lá a pós-graduação, porque eu tinha certeza que tinha muito a aprender, muito a melhorar, e realmente eu aprendi muito. A gente aprende com o curso e a gente aprende também com as pessoas, né? Eu falo que muito mais do que, às vezes, aquele conteúdo que é passado ali naquele curso para nós, os relacionamentos que você faz, as pessoas que você conhece, as conversas que você tem com outras pessoas do mesmo setor são, assim, fantásticas, né? Um ganho muito grande. E aí, então, eu fiz lá o curso de pós-graduação, conheci muitas pessoas, me senti mais segura, né, para exercer a minha profissão. E dali a pouco eu falei, meu Deus, mas dá para fazer melhor, né? Tem alguma coisa, ainda, né, tá faltando uma coisa. E nesse sentido, meu pai sempre falava assim para mim, o que te falta, Fernando? O que te falta, né? Nessa altura eu já estava me casando e tinha a casa para cuidar, tinha o marido, tinha a empresa, né? Não, pai, falta, eu acho que eu vou fazer o mestrado. Mas por que você vai fazer mestrado? Né? O mestrado é para quem quer seguir carreira acadêmica. Você não tem tempo. Falei, não, mas à noite, né? Dá para... E aí, então eu fui fazer o mestrado e fui dar aula, que era um dos meus sonhos, né? E na universidade o ambiente é fantástico, né? A gente conhece, além né, das outras pessoas, né? Mais uma vez ali os relacionamentos, é um ambiente muito atrativo, é um ambiente muito jovem, é um ambiente onde se fala muito de inovação, é um ambiente onde você está sempre à frente, né, em relação ao conhecimento, às novas tecnologias. E ali, realmente, eu tinha certeza, né, que era o meu lugar, digamos assim. Já trabalhando, sempre, né, o LaborMed sempre foi a minha maior paixão. Falo que é meu primeiro filho, né, as crianças não gostam muito, mas é o meu primeiro filho, foi aquilo que a gente conseguiu conquistar, né, inicialmente, mas a universidade me trouxe uma visão muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo. E eu gostei muito de passar por essa fase da minha vida. Bom, dali vieram os filhos, e aí é um momento em que as mulheres precisam muitas vezes escolher, né? Por mais que a gente goste de tudo, queira fazer tudo, acha que dá conta de tudo, né? Em um momento a gente vê, olha, eu tenho que escolher algumas prioridades. E dentro das minhas prioridades, acabei me desvinculando da universidade, né? O que era para ser por um breve período, para poder me dedicar um pouco mais às crianças, 2 filhos pequenos, né? A amamentação, que para mim sempre foi uma coisa muito importante, mas nunca perdendo o foco da área empresarial. Então, eu acho que nesse sentido, por que eu quis contar nessa parte da minha vida? Porque para as mulheres, essa coisa da maternidade, né, da família, ela é importante. E às vezes a gente precisa escolher. E não tem problema a gente escolher, né? Dá tempo de fazer tudo. Então, naquele momento, eu tive que realmente... Não gosto, não é um passo atrás, mas eu tive que parar uma coisa que eu gostava muito na minha vida, né? Que eram as aulas. Eu dava aula na pós-graduação também no final de semana. Então, era aquele corre, né? Vai para cá, viaja, volta.
para ficar um pouco mais com a minha família. Mas, claro, né, a gente que às vezes já está habituado, né, com a correria, não consegue ficar parado, né? E trabalhando, e as crianças, e a gente vai se envolvendo em outros setores né, da sociedade. Aí vem os conselhos, primeiro o Conselho da Saúde, depois vem outros conselhos, daí veio a Associação Comercial. Lá no início, quando eu comecei a participar um pouco mais da associação, era no Conselho da Mulher Empresária, né? E fui conselheira por um bom tempo, fizemos diversas atividades. Na época, a nossa presidente era a Betina Schauf, depois foi a Marilda, né? A Catarina também, e fizemos muita coisa na associação. E de lá em diante, a gente não consegue mais, né, deixar o associativismo. Eu acredito muito no associativismo. Ele esteve presente mesmo, né, antes da associação comercial, em diversos momentos da minha vida, e eu tenho certeza, né, que quando a gente está junto, a gente consegue fazer mais. Quando a gente está em grupo, independente da associação, da igreja, do clube de serviço, mas quando a gente está junto, a gente consegue fazer coisas que sozinho a gente não faz, né? Legal. Maria Fernanda, vendo você falar aí, né, eu percebo que é o seguinte, né, é o que todo empresário tem para a vida, né, porque, por exemplo, nós não estamos empresários, nós somos empresários, e é independente se nós estamos em casa, se nós estamos no momento de lazer, nas nossas férias ou dentro da nossa empresa, né. E você falou muito bem, né, da sua trajetória, inclusive da sua preparação, né? E lá no começo você falou um pouco sobre os desafios, né, pelo gênero e tudo mais, que algumas mulheres têm um desafio maior e talvez eu fiquei refletindo sobre o seguinte, né? Dentro dessa tua preparação toda, né, para a posição que você tem hoje na sociedade e tudo mais, o quanto, né, estar envolvido com ambientes como a associação, como isso te ajuda, né? Porque eu acho que muitas pessoas têm dificuldade porque faltam exemplos. Faltam exemplos porque não estão participando de ambientes que podem assessorar ela, né? Respaldar ela com algumas coisas, né? Tem isso muito a ver com a sua carreira, né? Muito, 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 muito. E nesse contexto de associação e de empresário, foi, né, mais ou menos no momento que eu comecei a me ver mais como empresária. Porque eu me via como farmacêutica bioquímica, técnica, né, na parte analítica, digamos assim, dos ensaios, né, dentro do laboratório. Me via como professora, né, pelos 10 anos ali dentro da universidade, como, né, pesquisadora ou docente, mas eu não me via empresária, né? E aí, quando eu me vi empresária, eu falei, meu Deus, tem gente muito boa por aí, né? Eu escutava as pessoas falarem, eu sempre achei lindo gente, assim, né, comunicativa e aqueles empresários de muita experiência que, né, ministravam ali algumas falas, eu falava, meu Deus, eu quero ser assim, né? E eu quero aprender mais, eu quero saber mais sobre gestão, porque dentro do curso que eu tive, né, lá de farmácia e muitos outros cursos, não só da área de saúde, fala-se muito pouco sobre gestão, fala-se muito pouco sobre né, a parte administrativa. E a gente monta os nossos negócios, né, com uma visão muito superficial sobre isso. E aí, Fábio, eu falei, não, eu preciso aprender mais sobre isso, o Sebrae sempre foi um parceiro, né, eu fiz vários treinamentos do Sebrae, mas eu queria algo mais, eu queria algo que realmente me desse segurança para falar, não, agora eu, né, sou empresário, né, conheço as metodologias, e foi quando eu fui fazer esse curso de MBA. Mais uma vez, né, as crianças, marido, pai... Mas, Fernanda, não tem tempo, tem tempo. Falei, não, eu quero fazer, eu quero. E foi muito interessante, foram 2 anos, assim, valiosos na minha vida. A gente, às vezes, faz as coisas muito por instinto, com base nos exemplos, com base naquilo que a gente vivenciou, né? Aqueles insights que a gente pega numa boa conversa. E aí, quando eu fui para esse curso, eu falei, nossa, agora eu vou aprender tudo, né? E aí lá, claro, eu aprendi muito, foi valiosíssimo, mas eu vi que muita coisa que a gente fazia por instinto, né, estava sendo ensinado ali. Talvez com outro nome, talvez, né, como uma metodologia, mas muito estava ali. E isso foi muito bacana para mim. Eu falei, olha, a gente se acha tão, né, e eu tenho certeza que muitos empresários, né, que estão nos ouvindo, ou empresários que estão começando seus negócios, devem ter a mesma sensação que eu tinha. Olha, eu não sei nada, como é que eu vou fazer isso? Será que está certo? Será que eu estou no caminho certo? E aí, aqueles momentos, aquelas falas com professores renomados, pessoas extremamente experientes,
me trouxe essa visão, né? Olha, muita coisa do que a gente faz por instinto, o caminho que a gente segue tem um nome, é uma metodologia e nos dá segurança para seguir em frente. E falando um pouquinho, né, dessa parte da capacitação, da busca de conhecimento, né? A gente sabe que a maioria dos empresários, né, empreendedores também, né, que estão às vezes começando ou que já estão trilhando o seu caminho, né, muitas vezes não buscam esse conhecimento, né, às vezes por falta até de oportunidade ou pela questão do tempo, né. Então, né, já fica até uma dica, né? Você que é empresário, empreendedor, né, que às vezes não consegue buscar essa informação no banco de universidade, na faculdade, né? Nós temos a associação comercial, né? Que sempre tem capacitação, desenvolvimento, né? Para a parte de liderança, de empreendedorismo, né? De gestão também, né? Perfeito, perfeito. E a gente troca muita informação, né? Às vezes o que você busca num banco, né, de escolar, né, um banco de universidade, em poucas conversas com outro empresário que passou por alguma experiência, né, te traz, não digo na mesma proporção do banco de universidade, mas te traz uma experiência, uma bagagem, né, que às vezes soluciona problemas que você tem ali que está quebrando a cabeça, né? Exatamente. E poucas frases, né, pouca fala de um outro empresário, parceiro que já passou por aquilo, te abre assim, né, a mente e faz você passar por aquilo com uma tranquilidade muito maior. Eu acho, né? que isso aí você está querendo dizer o seguinte: às vezes no insight você tem um caminho para poder resolver um problema. Sim. Que a gente já teve essa discussão em outros ambientes, que a gente fala que talvez as pessoas que são associadas não aproveitam, né, o melhor que tem da associação, né, que é o ecossistema ali, né, que é o network, né, que são essas coisas que a gente vivencia no dia a dia. Exatamente, né? Então, assim, se você faz parte do meio associativo, né? É associado, né? Vem participar da associação. A gente diz que a associação é de todos os associados, né? Então, a associação também é sua, vem participar com a gente, né? E se você ainda não é associado, também, né? Vem participar com a gente, vem se tornar mais um associado e fazer com que essa família, né? A CIR, cresça cada dia mais, né? Com certeza, Fernando. Se eu puder complementar, a associação é a casa do empresário. É lá que a gente tem que estar e é com as pessoas que a gente tem que conviver, né? Então, as portas da associação estão abertas para todos. Para os nossos associados, com certeza, e para os não associados que venham nos conhecer, que venham conversar com a gente, né? Que venham entender o que a associação faz. Às vezes a gente acha, puxa vida, mas para quê? Por que eu vou ser associado? Por que eu vou estar? A associação tem um papel muito grande, uma representatividade muito grande. E a gente só entende tudo isso estando ali no meio, né? E ela tem um papel muito importante também no desenvolvimento da cidade. Então a gente convida a todos, né, que queiram participar, que queiram ser um agente de transformação, um agente de desenvolvimento, que venham conosco nessa caminhada. Temos mais um convidado aqui, né? Que acabou de chegar aqui para bater um papo com a gente também. O Marcel Pereira, né? Executivo da Associação Empresarial de Rolândia. Marcel, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia, Maria Fernanda. Primeiramente, dar as boas-vindas, né? A CIR aqui na Rádio Cultura 87.5. Esse novo programa, a CIR em Foco, acho que é uma oportunidade para a conexão da associação com os associados. É mais uma forma da gente mostrar um pouco do nosso trabalho, né, e entreter nossos associados. Então, estou aqui para somar com vocês. Legal, Marcelo, seja muito bem-vindo. Bom, dentro desse programa todo, a gente também vai trazer alguns quadros, né? E o primeiro quadro que nós preparamos é um quadro chamado Vantagens de Ser Associado, né? E cada programa, então, nós vamos trazer um tema para poder discutir com os nossos convidados sobre esse tema, né? E argumentar sobre isso, né? Como cada um tem um foco, né, sobre esse tema, né? E o primeiro nosso tema de hoje é representatividade. Então, vantagens de ser associado. Representatividade. O que você tem, Fernando? Você que é um especialista em associações, o que você tem para falar sobre esse tema? Bom, a representatividade, né? Em toda entidade, como a gente já disse, entidade de representação empresarial, ela é o principal objetivo de qualquer associação, né? A associação, ela quando nasce, ela nasce primeiramente buscando uma união dos empresários para fortalecer um grupo empresarial, buscando o quê? Buscando a representatividade. Costumo dizer, né, nas palestras e treinamentos,
que a representatividade é o principal produto de qualquer associação. Então nós temos lá, né, o Marcel vai estar falando daqui a pouquinho também, mas nós temos uma diversidade de produtos para atender o dia a dia do empresário. Mas o principal produto de qualquer associação empresarial é a representatividade. Né? É ali defender o interesse do seu empresário, né, do seu associado, né? Uma coisa também que a gente brinca bastante, né? Quem a associação comercial representa? O associado ou o empresariado local? Né? Ela tem uma representação de fato do seu associado, porém muito do que ela faz acaba se estendendo a todo o meio empresarial. Então muitas vezes, né, o empresário não associado, ele também é beneficiado pelas atividades promovidas pela associação e também pela defesa que a associação acaba fazendo em algum tema, né, pontual. E falando, né, só estendendo um pouquinho essa parte da representatividade, muitas vezes quando a gente fala de uma associação empresarial, a gente pensa nela a nível municipal. Mas a associação empresarial, ela faz parte de um sistema associativo, né, que a gente tem ele em âmbito nacional. Então nós temos, vamos exemplo aqui da nossa CIR, né? Nós temos uma representação empresarial que a entidade faz a nível municipal, mas ela faz parte também de uma coordenação que tem esse mesmo papel de representar os anseios dos empresários a nível regional. Participa ainda de uma federação que faz esse mesmo papel de representação a nível estadual, né, que é a FACIAP, e também, né, faz parte da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que também faz esse mesmo papel de representação a nível federal. Então é importante, né, você que é empresário, você que é associado, né, saber que não apenas a CIR está trabalhando para representar os seus interesses ou para defender os seus interesses, mas tem um sistema associativo por trás disso, né, que representa você. Porém, a gente não consegue representar demandas que não chegam na associação, né? Então, se você não participa, se você não traz os seus anseios, as suas necessidades para a associação, muitas vezes a gente não consegue, né, saber disso e fazer esse trabalho de representação, né? Legal. Tem alguma coisa para complementar, Maria Fernanda? Fernando, a fala dele é, né, perfeita e super fácil da gente entender. Eu só ia complementar que estar dentro desse sistema associativo nos permite falar de assuntos muito relevantes, né? Então, quando a gente fala lá da CACB, que o Fernando citou, é um órgão que fica lá em Brasília e que tem acesso a diversas discussões que são importantíssimas, que às vezes a gente acha que está muito longe da gente, que a gente não tem nenhuma representatividade, que a gente não tem nenhuma autonomia. Autonomia, a gente está lutando por ela, claro, mas representatividade sim. Então a CACB participou de discussões importantíssimas no último ano, como a reforma tributária, que é uma coisa que está aí gerando um monte de novos desafios para o empresariado, né? E ela estava lá representando a nossa causa, digamos assim, desenvolvimento, né? E tantos outros assuntos que são pertinentes. Então, às vezes, a gente não se enxerga nesse contexto, né? Como eu posso levar a minha demanda, como eu posso contribuir, como eu posso... As associações, né, empresariais é um dos canais. E eu queria complementar também, Fernando, que além dessa questão associativa, né, da FACIAP, da CACIMP, da CACB, nós estamos inseridos também em núcleos regionais importantes, que falam de desenvolvimento regional, que falam de inovação, né, Fábio? Lá, o nosso sistema regional lá de... Esses, se me permite, né, essa parte aqui, é que esses conselhos, esses núcleos, eles são formados por bases e eles buscam as referências das cidades que estão participando desses ambientes, até para filtrar, né, pessoas que realmente estão dentro do processo coletivo ali, discutindo ações na própria cidade. Ótimo, é o coletivo, é isso, né? É o coletivo. Então, muitas vezes eu me vejo participando de discussões que jamais eu imaginava que eu pudesse participar. Então é muito bacana, isso realmente deixa a gente mais seguro, mais motivado, né, a participar. São temáticas extremamente importantes, que às vezes vai muito além daquilo que, né, da nossa rotina do dia a dia. Nesse setor de inovação, Fábio, aí acho que você tem, né, muito mais propriedade para falar, tem muita coisa acontecendo na nossa região, né, e Rolândia está representada.
que a inovação, as pessoas sempre ligam com a tecnologia, mas tem muito mais inovação simples de acontecer, né? Que, inclusive, esses meios têm discutido que trazem impactos não só no meio empresarial, mas também em toda a sociedade, né? Quando eu estava presidindo a associação, nesse conselho que você está agora lá, né? A gente estava falando justamente sobre as licitações públicas, né? Como que a gente poderia melhorar isso no contexto regional para que a gente conseguisse fazer com os nossos empresários daqui da região pudessem participar com mais competitividade de licitações, porque às vezes a população não sabe, mas às vezes um serviço que está sendo prestado aqui na nossa cidade é prestado por uma empresa de um estado muito longe da gente, né? E a gente trazer isso para cá. Trazendo isso, a gente traz receita, traz renda, traz qualidade de vida para as pessoas que estão ao nosso redor, né? É o processo coletivo que você está falando. Então, por exemplo, era um assunto de inovação no processo licitatório para que a gente pudesse trazer para dentro do contexto da nossa cidade. Com essa fala me veio 2 insights, né? O primeiro é a questão, você falou de renda, né? De geração de renda, mas um dos assuntos que a gente tem tratado muito na associação e que é um dos pilares, uma das metas que a gente tem para trabalhar, não é só a geração, mas a fixação da renda na cidade. Nós temos uma cidade maravilhosa com vários, né, produtos, serviços, indústrias, pujantes, mas a gente ainda tem muita evasão em todos os setores, seja no meu setor, na área da saúde, seja, né, no setor de comércio, que a gente visivelmente acompanha, mesmo na indústria, né, a gente tem muita evasão, a gente busca muito produto, muitos serviços, muitos insumos fora da cidade, muitas vezes a gente gasta muito fora da cidade, e esse tipo de trabalho, esse tipo de programa que contribui para que as pessoas ganhem o dinheiro, mas também possam gastar o seu dinheiro dentro da cidade, é muito importante e vai contribuir demais para o desenvolvimento local. Isso aí me recordou, né, que a gente, dentro da associação, a gente também ramifica a nossa coletividade. Você falou em conselhos regionais, mas a gente tem os nossos conselhos aqui, que nem o CODESE, né, que tem atuado num projeto muito importante, né, que ele vai ser um projeto assim piloto, inclusive aqui no Paraná e talvez no Brasil, para poder fixação de renda na cidade, né? Então nós estamos trabalhando assiduamente nisso e eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter um resultado. Pode falar. E isso assim, só pontuando uma coisa aqui, né? Tipo, olha em quantos projetos a ação comercial está envolvida. Então isso é o que demonstra a representatividade, né? Ela não está simplesmente, né, fazendo algo que já é muito desafiador, que é defender o interesse do empresário a nível local. Mas ela faz isso também em várias outras frentes, a nível regional, como vocês acabaram de comentar, participando desses conselhos, né? E pensando também formas de fixar renda, né? De melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque quando a gente fala de fixar renda, o objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer com que você que está nos ouvindo, né, consiga ter uma renda melhor, né, consumir melhor, ter mais condição até de gasto e condição de viver melhor dentro do nosso município. Então, né, isso, só pontuando isso para transmitir para vocês o quanto é importante a gente fazer parte de uma associação comercial, né? Fernando, só para terminar com a minha contribuição aqui, depois vocês podem continuar um pouquinho se preferirem, mas é o seguinte, para trazer para o nosso contexto, porque às vezes nós temos diversos empresários e às vezes o pequeno empresário lá na ponta de um bairro lá não tem a percepção de quanto ele pode ser beneficiado pelo coletivo, pela representatividade que tem uma associação. Eu estive em algumas reuniões e eu sempre que me dão a palavra, eu faço questão de dar exemplos, né, de como a gente tem que trabalhar junto, né? Eu faço até essa provocação, assim, de poxa vida, quanto mais juntos nós estamos, mais resultado nós vamos ter. Um exemplo, assim, que me recordei agora foi quando, um pouco antes das eleições, eu participei de um evento, daí falaram, Fábio, você da associação está aqui, você pode falar em nome da associação? E eu já fiz justamente essa parte provocativa, de falar, pessoal, nós precisamos estar juntos, porque hoje nós estamos no momento eleitoral, que nós estávamos na época, ouvindo proposta dos políticos, mas as propostas tinham que vir da gente para eles.
né? Sim. E o que a associação pode fazer justamente na cidade, justamente no núcleo empresarial é isso. É a gente falar, a nossa dor é essa. Você vai atender? Não assim, eu acho que tá precisando de um parque industrial na zona X, na zona Y, mudar o trânsito na cidade e tal. Os empresários podem lá realmente debater sobre isso, né, de uma forma coletiva. Só que não adianta ir meia dúzia de empresários, né? Isso tem que ser contextualizado, né, de uma forma coletiva, né? Sim, e quando a gente fala, né, disso, a gente está falando do quê? De representatividade. Né? Então, às vezes, não entendo que esteja errado, mas a gente vê muitas vezes a pessoa reclamando de uma forma isolada, né? Reclamando de alguma coisa que acontece com o seu negócio, na sua empresa e tal. Sendo que, enquanto a gente estiver unido, né? A união faz a força, né? Então, quanto mais a gente estiver unido, mais representatividade nós vamos ter e mais poder de cobrança nós vamos ter. Eu costumo dizer que a associação comercial ela é um agente de transformação dentro do município. Né? Porque ela é uma das únicas instituições dentro de um município que transita por todas as partes do município. Né? Então ela está inserida na sociedade civil organizada, se articula com a sociedade civil organizada, mas também faz a política não partidária, né? Aquela política gostosa, política boa, né? Também com o setor público. Então ela se envolve, né? Buscando essa representação junto ao executivo, junto ao legislativo. Então ela é uma das únicas instituições que transitam em todas as frentes. E ela é um agente de transformação, porque nós falamos aqui de alguns projetos que com o apoio dos empresários também, a gente conseguir fazer esses projetos darem certo, como você falou, tem projeto que vai ser referência a nível estadual e nível nacional. Né? E a gente nem está pronto e já está vindo gente de fora conhecer esse projeto. Então é algo que vai sim, né, transformar uma realidade. Quando a gente fala de transformar uma realidade, sempre o objetivo é melhorar o ambiente empresarial para fazer com que as empresas sejam mais produtivas, melhorando assim, novamente, a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, muitas vezes o pessoal fala, né? Infelizmente, a gente ouve muito ainda, né? Muita gente que é contra o empresariado, tá? Eu sei que é um ponto polêmico, né? Mas já vamos começar, né? A estreia já tratando, né? Ou nós vamos ganhar audiência aqui, ou vamos perder tudo já que ganhamos perde, agora. né? Mas eu sei, né? Que muitas vezes a gente tenha esse ponto, assim, muita gente fala, né? Contra o empresário, mas o empresário é quem produz. Né? Se a gente não tem os empresários da indústria, do comércio, do serviço, a gente não tem produtividade dentro de um local, dentro de uma cidade, estado, de um país. Né? Então hoje a gente tem a sorte, né, vamos assim dizer, ou muitos também por oportunidade, né, de estar num estado que movimenta o país, né, no Brasil, né, referência em agro, em muitas frentes. E a nossa cidade também. Né? Muitas vezes a gente fala, né, não tem aquele pertencimento ao nosso município, né, aquele amor pelo nosso município. Né? Nós estamos no eixo, né, de maior produtividade do nosso estado. Se a gente pegar esse eixo aqui, né, tem outras cidades, né, mas se a gente pega o eixo Londrina-Maringá, é um dos eixos de maior potencial de produtividade do estado. E nós estamos bem no meio. Né? Então a gente tem percebido grandes empresas e várias empresas vindo também para os nossos municípios para quê? Aproveitar dessa infraestrutura que nós temos. Então, logística, né? Logística. Nós estamos bem posicionados. Muito bem. A logística é muito importante, né? Com certeza. Fernando, gostei quando você falou, que você lembrou do agro, quando você falou do setor industrial. A gente às vezes fala a CIR, né? Embora a gente seja associação empresarial, a gente ainda lembra só do comércio, né? Sim. E o comércio com certeza é importante para a gente, é um dos nossos setores, acho que é o maior setor, né, dentro da associação, mas a associação representa o empresariado local, seja ele do agronegócio, da indústria, dos serviços, O MEI, do né? comércio, o MEI, né? Quando a gente fala de empresário, a gente fala de associação empresarial. E todos são bem-vindos dentro da associação e nós temos políticas e projetos para todos os setores. Inclusive, né, nós temos dentro da diretoria, dentro da mesa, né, de execução, pessoas que representam todos os setores, né? Seja da prestação de serviço, da indústria, do agro, todos estarão representados. Muito bem. E, né, já aproveitando que nós falamos do MEI, tá? Eu queria fazer um convite especial para o MEI.
né? Nós temos aí, dentro da associação, diversos serviços, né? Muita coisa voltada para auxiliar, né, o microempreendedor individual. Né? Então, você que está nos ouvindo, né, que tem aí, né, o seu MEI, que está iniciando, né, a sua vida empreendedora, nós estamos disponíveis para auxiliar você no dia a dia, tá? Então, qualquer necessidade que você tenha, você pode estar buscando a Associação Empresarial de Rolândia, né? Conhecendo um pouco mais dos nossos produtos, novos serviços, né? E também do network que você consegue fazer dentro da associação. Então, muitas vezes, em uma reunião, você acaba conhecendo muitos empresários, aquele até que você quer fechar um negócio, né? Então, isso ajuda muito, né, no crescimento do microempreendedor individual do meio da nossa cidade, tá bom? E eu vou chamar aqui agora, né, para entrar nesse bate-papo conosco, né, o Marcel que vai falar um pouquinho, né, também sobre os produtos e serviços que nós temos na associação, né, e um deles que está aí, que a gente está trabalhando muito, né, nessa semana, esse mês, vamos assim dizer, né, é a campanha, né, nós temos aí a campanha Show de Prêmios da CIR, né, 2025, né, e que ela vem com o objetivo sempre, né, de fomentar a venda, né, de trabalhar a fixação de renda, né, atrair as pessoas, né, para comprar no comércio e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha, Marcelo, quais são as novidades, o que tem de premiação esse ano. Então vamos lá. Mas antes da gente explicar de uma forma rápida a nossa campanha, o importante é dizer que essa campanha ela foi produzida, estudada, organizada pelo empresário. Participação do próprio empresário. Então nessa campanha tem representatividade. Exatamente. Perfeito. A diretoria acionou a Câmara do Comércio para produzir esta nossa campanha, tá? Então, nós aqui da Associação Comercial, né, nós temos não temos que vendê-la, né, para os nossos associados, mas a produção, a organização, tudo foi debatido entre os empresários, tá? Para melhor atendê-los, de uma forma que pudesse aglutinar todos, né, e ter uma maior participação, né, mais empresas participando da nossa campanha, tá? Então, eu acho que isso é um ponto importante da gente estar comentando. Então, em 2025 é o Show de Prêmios ACIR 2025, tá? Então, a gente vai ter 4 campanhas anuais, mais uma ação de rua, né, durante o ano, tá bom? Então, esse ano, o modelo que foi produzido, estudado, é um pouco diferente do ano passado, 2024, tá? Nós retomamos a questão do Vale Compra, tá? Junto também, né, numa campanha pontual do Dia das Crianças, também teremos premiações físicas, tá? Mas o grande modelo de retorno é a campanha do Vale Compra, tá? Então, hoje, esse ano a gente quer atingir R$100 mil de premiação. Então, é um valor expressivo, né? Alto, né? E igual a gente estava comentando, né? Fomentar, deixar o dinheiro aqui dentro da nossa cidade circulando. Então, você, a população, quando começar a campanha, vê o cartazinho ali da promoção, peça o seu cupom, prestigie, compre no comércio local e peça o seu cupom, porque você vai estar podendo ganhar durante o ano todo. Tá? Então, vamos explicar um pouquinho mais rapidamente como que vai ser o funcionamento da campanha, tá? Esse ano nós teremos 5 kits, né, de compras de campanha, desde o kit básico até o kit diamante, tá? Cada kit tem um valor e uma quantidade de cupons, tá? Importante, esse cupom, diferentemente do ano passado, é um cupom só para o ano todo, tá? Ano passado, cada campanha tinha o seu cupomzinho detalhado. Esse ano é um cupom. Então, você que ganhou, por exemplo, no Dia das Mães, que vai ser a primeira agora, você vai ter a oportunidade também de ganhar na campanha do Natal. Tá? Legal. Exatamente. E cada kit que o empresário comprou terá o vale compra da própria empresa. Então, todas as empresas que participarão da nossa campanha terão ganhadores. Tá? Então ela vai ter um sorteio dentro só dos clientes exatamente. dela e um sorteio maior de todas as Durante a semana do sorteio, por exemplo, né? O sorteio do Dia das Mães é dia 17/5. Uns dias antes, ela vai fazer o sorteio da própria loja, usando nossos cupons, né? Porque o que a gente
pensa? A gente pode dar mais visibilidade para a empresa, né? E uma forma também de, na hora ali do valor, você gasta um pouco mais do valor, então a gente pode estar agregando valores, né, durante a premiação. E mais chances, né? Exatamente. Para os clientes da empresa. Exato. E vai poder ganhar dentro da loja e vai poder ganhar no sorteio da associação comercial. Então, 2 chances aí para... 2 não, né? Na campanha da Dia das Mães Dia e das mais uma no Natal. Então, são várias chances. Aumenta muito a chance de ganhar, né? Aumenta muito as chances de premiação. Ô, tá? Marcel, e você estava falando antes aqui que a gente tem premiação até de R$10 mil de vale-compra? Isso. Começamos aí desde R$50 até R$10 mil de vale-compra. Então... Natal, né? Um prêmio de R$10 mil. Você ganhar um né? prêmio de E 10 mil... como é bom entregar prêmio, né, gente? Exatamente. Ai, coisa boa. Então, né? Então a gente terá o Dia das Mães, Dia dos Pais, Crianças e Natal. E no meio a gente vai ter uma ação de rua, que é o Dia dos Namorados, né? Então, que vai ser uma ação mais centro Vila Oliveira, né? A gente ainda está formatando aí essa questão, mas a nossa campanha funciona mais ou menos dessa maneira. E o profissional também ganha, né? Exatamente, tem premiação pro vendedor. Então, atenção, vendedores. Não deixe de colocar o seu nome. E uma coisa muito importante, o preenchimento do cupom. Você, empresário, você que comprou a campanha já, né? Que várias lojas já compraram a campanha. Preencha o cupom na sua totalidade. Todos os campos têm que ser preenchidos, senão ele é invalidado. Então, às vezes, por uma falta de um preenchimento, você perde um vale-compra de R$10 mil no final do ano. E nós já participamos de tanto sorteio que tivemos que descartar. Exatamente. Cupom, né? Ano passado, perdeu a moto porque não tinha o cupom na sua totalidade. Perdeu uma moto, pô. É importante você falar a importância do cupom, porque nós temos que provar, né? E depois exatamente essas campanhas, né? Então isso é uma coisa que o empresário, que o cidadão, né, que estiver participando, tem que entender, né, Marcelo? Exatamente. Não é simplesmente porque a gente quer que preencha todo o cupom. Não, tem todo um processo, uma auditoria que a ACIR precisa repassar todas as documentações de todas as campanhas lá no final do ano a gente tem que apresentar. Legal. Ô Marcel, e então pra gente concluir esse assunto da campanha, como que os empresários podem adquirir a sua adesão à campanha? Primeiro, entrar em contato conosco na Associação Comercial, no 3256-1063. Tanto eu, Marcel, quanto as meninas estão preparadas para poder melhor atendê-los, tá? Se quiser, a gente também faz a visita pessoalmente, como a gente fez aí, eu posso te falar que nos últimos 8 dias aí, nós fizemos mais de 100 visitas pessoalmente. É legal. Tanto eu quanto as meninas, né? Peço aqui também, porque sem as meninas ali na parte administrativa, nada aconteceria, porque é um trabalho em mãos aí. Então, é de suma importância a participação. Então, entre em contato, participem. É uma forma da gente... Igual a gente tava ouvindo aqui, né? Mas é essa representatividade dentro da nossa cidade. A Maria Fernanda falou, o pessoal vai para outras cidades. Vamos ficar aqui, vamos participar do nosso show de prêmios. Né? A gente tem várias lojas aí que pode atender da mesma forma aí que você for para outra cidade. Então, vamos ficar aqui dentro da nossa cidade. Ô Marcel, e fala Sim. um pouquinho pra gente da agenda de eventos da associação para essa semana. Vamos lá, dia 27 do 3 agora, nós vamos ter o café com os novos associados. Então a gente vai ter uma oportunidade aí de você, dos novos associados, de conhecer a nossa associação. Às vezes na nossa visita ali, a gente já vai meio focado naquele serviço, naquele produto que melhor atende, e às vezes a gente esquece alguma coisa. Então é uma forma de você também, empresário, conhecer a nossa sede, conhecer os nossos diretores que vão estar lá, conhecer os funcionários, né? Porque muita gente às vezes nem conhece o nosso lugar de trabalho, né? Então a gente representa tanto eles. Né? Então, como a Maria Fernanda falou, é a casa do empresário, né? Então exatamente, né? Novo associado, né? Venha participar. Que eu falo, eles são os nossos, né, patrões, né? Que eu posso falar. Donos, né? E patrões. Né? Então, essa é a primeira atividade. No dia 2/5 também temos ou 2/4, perdão, uma palestra do Sebrae, importantíssima, que nós vamos ter aqui, vai ser no dia 2/4, às 18h45, aqui na sede da CIR.
Eu vou pegar o tema aqui, que agora deu uma fugida, que é tanta coisa. Fernando, você tem aí... Rápido. E nós vamos estar trabalhando também, né, durante a semana, alguns outros temas, né? Então você que é associado, né, e vai estar recebendo as visitas da campanha. E só lembrando também, né, amanhã nós temos a corrida da mulher. Exatamente. Né? Fala um pouquinho da corrida, por favor. Vamos lá, então. Amanhã Rapidamente. é a 10ª edição da Corrida das Mulheres, né, Maria Fernanda? Maria Fernanda também está bem por dentro aí deste evento. Quantas inscrições conseguimos até, né, já foram fechadas? São 500 atletas. Olha que né? bom. Entre os adultos e sêniores, passa de 400 e 100 crianças. Isso. Então, são mais de 500 atletas. Nós estamos preparando um evento muito bacana para a família, além, né, da corrida, com feira de artesanato, espaço kids, food trucks. Isso, exatamente. Massoterapeutas para atender os nossos atletas, né? Vai ser uma festa muito bacana, música. O local vai ser ali na praça do ginásio, ali na frente ao Vitório Franklin, naquele espaço, tá? Legal. Então, a largada vai ser às 8 da manhã, tá? Mas vai ser um evento aí para amanhã toda, aí pra família toda. Vamos atingir toda a família. E só para não deixar, né, o tema da palestra do dia 2 de abril, será uma oficina sobre controles financeiros para resultado. E interessante, tá? Você empresário, você empreendedor, tá? Nesse dia nós teremos também a participação do pessoal do Sebrae falando sobre o Empretec, né? Empretec não, perdão. Sebrae-Tec, tá? Que são linhas de crédito, né? Voltado ao empresário. Pessoal, quem não conhece, vale a pena conhecer. A Maria Fernanda já fez até o uso, né? É muito bom. Mais de uma vez. Teremos também o pessoal, né, da Garante Coop, né? Garante Coop e Fomento Paraná. E Fomento Paraná, que vai estar ali falando, né, sobre linhas de crédito especial para você empresário, você empreendedor, que quer, né, investir no seu negócio, desenvolver o seu negócio, tá? Bom, e já partindo para a parte de encerramento, né? O que é bom passar rápido e aí o negócio aqui voou, né? Já me agradecendo, né? Gostaria de agradecer aqui a presença da Maria Fernanda, do Marcel, meu amigo Fábio também, né? Obrigado, nós vamos estar aqui nos próximos dias juntos. E agradecer você, né, que participou com a gente, que esteve aqui nos acompanhando, né, nos ouvindo. Mandar um abraço pessoal aí, né, da Associação Comercial, que mandaram mensagem pra gente aqui. Então, as meninas estão acompanhando. Falou que elas estão, né, aptas lá a atender, elas estão também acompanhando a gente, tá? Mandar aí um abraço para todos que nos ouviram, família, né, minha esposa, né, o pai, mãe, pessoal, fazer um merchan com todo mundo aqui, né? Beijo pra minha mãe, Um abraço meu pra beijo pra minha mãe, meu pai, né, meus filhos aí. Gente, né, foi um prazer estar com vocês e no próximo sábado estarei aqui de volta, né, com vocês, trazendo mais informação sobre a associação. Até mais e até sábado que vem. Muito obrigado pela audiência. Até logo, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.